Olá, meu nome é Rafaela de Faria, sou psicóloga, mestre e doutora em educação, estou aqui na Neuromood e hoje eu vou ter o prazer de conversar com a doutora Ivete Ferraz. Olá, doutora Ivete! Olá, Rafa, que prazer estar aqui com você. Estamos aqui hoje por um papo longo, né? Vai ter muita coisa boa para a gente falar, né? Entender um pouquinho do que você faz, né? De toda a tua trajetória no desenvolvimento de carreiras, né? Então vamos lá. Vamos conversar, né? Vamos sobre conversar. A minha trajetória, a sua trajetória, sobre psicologia, psiquiatria, diagnósticos, Exatamente. tratamento, tudo aquilo que você tem desenvolvido também, que a maior parte das pessoas não conhecem. Eu soube esse ano, né? Então, acho que são temáticas de extrema importância para que a gente possa comunicar, né, para as pessoas que sofrem com alguns diagnósticos específicos. E também para as que são da área, né? Muita gente Sim. da área de saúde mental, às vezes não ouviram falar em alguns tratamentos, tudo isso, né? Exatamente. Vamos começar, então, contando um pouquinho sobre a nossa trajetória de carreira? Vamos. Que tal? Você começa? Pode ser. Então, vamos lá. Então, falar da trajetória de carreira, a gente entrega a idade, assim, né? Então, eu formei pela Federal em 1996, né? Entrei na graduação no vestibular de 90, formei em 96 e eu queria muito ser psiquiatra. Só que em 96 não tinha residência de psiquiatria em Curitiba. Olha só. Só tinha em São Paulo. E existia, assim, talvez um início de residência, mas existia também muito preconceito, muito estigma em relação a quem queria ser psiquiatra. E eu não sabia se eu queria ir para São Paulo para fazer, né? Eu não tinha toda essa segurança, assim. No final, acabei que eu fiquei fazendo clínica, né? Acabei trabalhando até em UTI e tudo, até 2001. Em 2002, eu fui para o Canadá, fiquei um ano no Canadá, fiz uma pesquisa clínica no Canadá e conheci lá muitos psiquiatras e tudo, e voltei para o Brasil querendo fazer psiquiatria. Confirmando, né? Exatamente. Aí, quando eu cheguei em 2003, logo em 2004, aí eu entrei na especialidade no HC mesmo. Né? E aí fiz, né, a formação em psiquiatria lá, já emendei um mestrado em farmacologia também na Federal. E fui trabalhar com dependência química. Achava o máximo dependência química. Aí trabalhei que coragem! Corajosa, 8 anos. Que é desafiador, né? É, muito desafiador. Aí trabalhei 8 anos com dependência química, né? Aí em CAPS, hospitais. Acabei sendo gestora do Hospital Bom Retiro. Aí fui para a vida acadêmica também, né? Dei aula na Positivo, 5 anos. Desenvolvi, junto com o pessoal, o curso de pós em psiquiatria. Mais 4 anos, coordenei a pós em psiquiatria, tudo isso. Surpreendentemente, para mim, consultório foi o que mais eu gostei, né? Fazer a medicina num padrão de sonho, assim, você poder prescrever o remédio que você quer, fazer um tempo, assim, dedicado ao paciente. A consulta, né? Colhendo todos. Exatamente, a consulta, né, pormenorizada. E aí o consultório passou a ser minha paixão, assim. E desde 2009 eu já estava com consultório, em 2012 passei a fazer só consultório. E vim fazendo consultório. E em 2016, comecei com a estimulação magnética transcraniana. Ah, essa você vai contar pra gente em detalhe, contar, hein? Essa eu quero contar. Em 2012, e aí esse ladinho empreendedor, 2012, a gente abriu uma clínica chamada Clínica Veritas, que iniciou, né? O início era para ser um rateio de despesa, tomou outro rumo e tal. E também virou assim né, chegamos a ter 32 terapeutas na clínica. Nossa! E aí, em 2019, fechamos, né? Eu vi que a carreira solo, ela é mais tranquila e calma e tal. E você vê, né? E veio 2020, todos os desafios mundiais. E assim, e aí vim pra cá, né? Onde eu tô aqui hoje e tudo. E assim foi a minha história de carreira até então. Né? Olha que você esqueceu de uma coisa importantíssima. Pode ser. O lançamento do livro. É verdade. Que ano que foi? Eu não me lembro. 2020. 2020? Exatamente. Foi 15 dias antes da pandemia. A pandemia começou 20 de março de 2020. O lançamento do livro foi 6 de março de 2020. E foi onde eu te conheci. Exatamente. Não é? Foi, eu mudei pro prédio, né, que nós estamos em 2019, daí recebi o convite do lançamento, não pude estar integralmente no evento, mas passei lá para te dar um oizinho, adquiri. É verdade. E foi a primeira vez que eu te vi pessoalmente. É verdade. E o livro também foi assim,
A gente lançou, logo veio a pandemia. Muita gente falava assim, foi o último evento que eu fui antes da pandemia e tudo. Uhum. E o livro foi outra questão também super audaciosa, assim, né? A gente misturou literatura, autobiografia e técnica, né? Num só livro. Mas, assim, ainda vai sair o volume 2, o volume 3, vai sair a nova edição da primeira edição já. Ai, que delícia! E assim vai, é outra paixão, né? Literatura é outra paixão. Acho que vale a pena citar o nome do livro. É verdade. O livro chama A Essência e ele descreve muitos bastidores, né? Da vida de uma psiquiatra, que no caso sou eu. Sim, e é uma delícia, que eu, pelo menos, peguei num domingo, não quis interromper a leitura. Aquela leitura que foi de um dia fluindo. todo. Que legal. Eu adorei. Certo! Nossa, eu tenho várias perguntas já pra gente dar continuidade aí, de curiosidades mesmo. Eu acho que isso que vai ser legal também, doutora Ivete, que hoje tem coisas que... Eu sou da área, né? Sou psicóloga, não sou psiquiatra. E tem aspectos que acho que vai ser interessante falarmos um cunho mais técnico, outros de curiosidade mesmo, que são perguntas que eu recebo, até dos pacientes, imagino que você também. Com certeza. Né? Com muitas... Ainda temos, né? Muitos estereótipos, muitos receios em relação à psiquiatria, psicologia e alguns outros. Muito estigma, infelizmente. Não é? Ainda não existe. Então, tem melhorado, né? Mas acho que tem bastante coisa que dá pra gente desconstruir. Eu vou contar um pouquinho, de forma breve, da minha trajetória, legal. Então, né? Eu sou do interior do Paraná, e eu vim para Curitiba faz 20 anos, né? Eu vim em 2003 para fazer a faculdade de psicologia aqui. E eu sempre tive o interesse de atuar com orientação profissional e de carreira, ajudando as pessoas nessas tomadas de decisões, né? Não só em relação à primeira escolha, né? Se faço medicina ou não, depois na residência, na especialidade, será que sigo na psiquiatria, vou para outro caminho, né? E quem está no mercado de trabalho e tem dilemas a respeito. Então, eu sempre tive interesse de atuar nesse sentido, auxiliando a tomada de decisão e a realização profissional, que a gente sabe que está alinhado aí com o projeto de vida e com a saúde mental, né, das pessoas, porque passamos horas e horas no papel, né, profissional, no trabalho, então isso impacta diretamente. Então, essa sempre foi a minha paixão. Acho que tem algumas coisas interessantes aí da sua história que tem a ver com a minha, né, então, eu tô indo daqui uns dias pro Canadá, você passou uma temporada lá, né? Tem a questão de também experimentar outras áreas de atuação e descobrindo na prática aquilo que faz mais sentido. Exatamente. Não é? E de estarmos no mesmo prédio, né? E hoje estarmos aqui. Enfim, acho que tem um ponto que é importante também da trajetória principal, pensando em carreira, né? Da questão que você é uma médica psiquiatra que tem esse pezinho no empreendedorismo, pezão, na verdade, assim, tem esse gosto pelo empreendedorismo, e eu sou uma psicóloga que também tem esse gosto pelo empreendedorismo. E isso é atípico, né, no nosso meio. Na saúde em geral, né, Rafa? Na saúde em geral, até um pouco, assim, rechaçado, assim, na saúde, né? Você na medicina também? Com certeza, na medicina também, né? Então, se você gostar do empreendedorismo, eles entendem que você não é bom médico, alguma coisa assim, né? Daí até a gente tem que provar que, né, uma coisa não invalida a outra, né? Todo um caminhar, assim, né? Exato, na psicologia também. É como se estivesse perdendo a essência, né? Exatamente. E é o contrário, muitas vezes é exatamente o contrário. E né? eu percebo que muitas vezes é isso que viabiliza nós nos posicionarmos e termos ações que atingem a massa, comunidades que talvez às vezes nem alcancem o nosso trabalho. Exatamente. Porque tem essa concepção e compreensão, né? Tem um outro ponto em comum da questão da docência, demos aula, né, em universidades, na mesma universidade. E aqui acho que tem um ponto interessante, que foi quando eu entrei na docência, terminei meu mestrado e meu doutorado, né, na área de educação. O mestrado eu fiz aqui na Federal, e o doutorado eu fiz na Unicamp. Legal. Né? E nos dois, apesar de ser na educação, eram nas linhas da psicologia e investigando o desenvolvimento de carreira nas diferentes fases da vida.
Né? Então tá tudo ali articulado, né? E acho que essa questão da docência é importante eu citar, para a gente até continuar a conversa nessa direção, que foi quando eu entrei na universidade e que eu assumi disciplinas como psicopatologia, genética em psicologia, neuropsicologia. Que legal. Né? Que eu comecei a me apaixonar pela parte da avaliação psicodiagnóstica. Que tem tudo a ver com a nossa parceria, né? Exatamente. E ali que foi estreitando, né, a relação com você e com alguns outros profissionais da medicina. E era algo que eu, num primeiro momento, não me imaginava, né? E na prática, a partir de todos os movimentos, olhando para o cenário que nós vivemos, olhando para a necessidade de profissionais que fazem, né, esse trabalho de forma cuidadosa, e a escassez que muitas vezes gera, né, porque psicólogo tem muito, muito disso, não sei na medicina como que é, né, em relação às especialidades, no entanto, na psicologia tem muito assim, você vai fazer avaliação, é só aplicar teste, como se só a clínica, né, fosse... Uma invalidação, né, da testagem. E a testagem traz toda uma concretude para qualquer diagnóstico. Né? E dentro de especialidades tão subjetivas, né, que a gente tem tão poucos avaliadores, indicadores, né, e que isso é verdade. A gente não tem muitos indicadores dentro da psiquiatria. A gente não tem um exame de sangue que fala, esse cara tá com depressão. A gente não tem. Doutora Ivete, isso é perfeito para a gente colocar e informar as pessoas. Porque muitas vezes eles questionam, né? Tá, mas meu diagnóstico é qual? Como se fosse ali meia hora, 1 hora, 2 horas que nós trabalhamos de uma forma, né, diferente. Não é simples assim. É muito complexo. Exatamente. E se tivesse o exame de sangue, seria tão mais fácil, né? Com certeza, com certeza, né? Você quer saber se o cara tá, sei lá, com a própria Covid, né? A gente tinha uma testagem rápida e tudo. E na psiquiatria, e eu gostei muito que você falou que você foi professora da psicopatologia, eu dava aula na pós, eu era da cadeira da psicopatologia, embora eu coordenasse a pós, mas a minha cadeira era psicopatologia. E a gente vê a importância, né, dos psicólogos entenderem mais da psicopatologia para alinhar diagnósticos. Né? Muitos psicólogos, às vezes, não têm o contato com o profissional médico. Né? Às vezes, o paciente pode, sim, estar com uma paranoia, pode, sim, estar com um pensamento delirante. E, às vezes, o psicólogo não se dá conta. Isso pode acontecer, né? Então, eu sinto uma faltazinha desse encorajamento da relação psiquiatra-psicólogo nas universidades. Não é? Eu acho que a gente perde muito em não conversar. E, infelizmente, né, vem de um histórico de muita rixa, de muita... Né, e na prática clínica a gente sabe da importância dessa conversa, desse diálogo e de alinhar ali em prol do paciente, né? Isso, pensando, né, na compreensão do biopsicossocial, né? Alguns incluem espiritual, né? Mas biopsicossocial, cultural. É isso, né? E você sabe que, tradicionalmente, nas formações em psicologia, né? Claro que existem exceções, isso tem mudado até em função da base que estrutura, né, a formação. Mas, tradicionalmente, existem movimentos que colocam a psicopatologia, né, ou a compreensão, né, dos psicofármacos, enfim, num lugar que é um lugar, nossa, a gente não precisa disso. Exatamente. Gente, eu fico preocupadíssima. Exatamente, num lugar da doença, né? Isso. E na verdade, para a gente trabalhar com promoção de saúde, prevenção de doença ou tratamento de doenças, desde a prevenção, né, desde a promoção de saúde, eu preciso saber qual é o risco. Né? Por que eu não devo me banhar num lago assim? Porque tem risco de esquistossomose, tem risco disso, daquilo. Então, eu preciso conhecer a doença, então, conhecer o meu inimigo para me prevenir dele. Né? Então, a promoção de saúde ela já está atrelada a isso, a prevenção de doenças está atrelada a isso e o tratamento também. Mas o que a gente vê é um rechaço mesmo, uma aversão pela ideia de diagnósticos. Mas eu preciso te contar um segredo, Rafa. Eu sei que a gente dá diagnóstico o dia inteiro, mas assim, eu sou muito mais de pensar quem é essa pessoa na minha frente, né, no transdiagnóstico, que veio com tudo ali em 2021 agora, né, na pandemia e tal, no transdiagnóstico, valorizando o ser humano que está ali e a sintomatologia que ele apresenta, ao invés de
assim, realmente categorizá-lo, né? Sim. Que a gente sabe que depois que você falou, pronto, né? Tem esse paciente, às vezes, ele fica ali taxado, às vezes, por ele mesmo. Sim, esse é um ponto muito importante também, desafiador, né? De quando a gente nomeia, sinaliza e deixa as claras e quando não. Porque a gente sabe que dependendo de como isso for recebido, pode gerar consequências. Uma outra coisa, né? Um outro problema, problema a mais. Exato. E essa compreensão, né? Por vezes, hoje mesmo eu estava conversando, né, com uma pessoa da família, ela falava assim, nossa, eu acho que eu estou em depressão. Eu sinalizei. Não é depressão. Olha o XYZ, que eu sei só por WhatsApp isso que aconteceu no último mês. É normal que você esteja exausta, cansada, triste, chateada, frustrada, né? Então, a gente precisa observar, encontrar essas estratégias para daí ver se é o caso. E isso, algo que tem me preocupado muito, inclusive nas redes sociais, das pessoas colocarem lá uma ou duas características, né? Nós, né, chamamos de sinais e sintomas, quando a gente, né, nós pensamos nos critérios diagnósticos, enfim. E se você tem isso e isso, você tem tal coisa, né? Então, tá muito preocupante. Eu acho que agora começou uma fase de hiperdiagnosticação. Sim. Essa hiperdiagnosticação que ela vem de uma maneira muito, né, muito senso comum, não é uma maneira técnica, mas hoje todo mundo tem acesso, ela passa a ser um problema. Porque algumas vezes a pessoa não está se sentindo bem e ela quer um nome para aquilo, né? Ela quer um nome para a ansiedade dela. Até porque, o que eu observo, Rafa, não sei se você vê dessa maneira também, eu diria assim, que depois da pandemia, ou envolvendo já os anos da pandemia, a gente tem como se fosse assim, eu tenho uma desculpa, né? Olha, eu tenho um TAG, eu tenho um transtorno de ansiedade generalizada, então eu tenho descontrole de impulso, então eu tenho uma desculpa boa, né, para isso. Ou eu tenho um TAB, né, um transtorno afetivo bipolar, embora esse é um diagnóstico bem complicado das pessoas assumirem já, né? Sim. E aí ela tem uma desculpa para isso. Então, se você falar, olha, na verdade não é um TAG, você está ansioso, ou você está ansiosa porque você vai defender teu doutorado semana que vem, não é um TAG, é uma resposta natural da vida, ou você não tem uma depressão, você está triste porque teu pai faleceu mês passado, a pessoa fala, não, eu tenho que ter alguma coisa. Não tô normal, né? Não sou normal. Assim. Eu não sou assim. Exatamente, não aceita que ela tem pontos de vulnerabilidade que não necessariamente é um diagnóstico. Sim. Então, isso eu vejo com olhos também preocupantes, né? Mas o que chega até mim, em consultório, tá? Geralmente é mais permeado por diagnóstico mesmo. Mas a gente vê isso nas redes sociais. Às vezes eu recebo várias perguntas. Olha, eu tenho isso. Olha, eu não estou dormindo. Meu sono, né? Eu estou com uma insônia inicial. Então, eu tenho TAG? Não, você pode estar com uma insônia inicial. Sim. Né? Pode ter um evento na tua vida que você está com uma insônia inicial. E esses dias eu recebi algo que agora eu não me lembro, mas eu sei que falei, olha, não é assim que funciona, a gente precisa conversar, eu tenho que ver, né, a predominância desse sintoma, se não é só uma circunstância da vida. Não, isso não é. Não é, né? Então, assim, a gente vê que as pessoas ainda continuam com aquela coisa muito imediata, né? Um imediatismo, assim, muito grande. E esse imediatismo, de alguma maneira, ele produz, na verdade, uma hiperdiagnosticação, que pode produzir assim, uma busca por tratamento, assim. Sim. Eu sei que a gente vai falar de TDAH daqui a pouco, dos tratamentos, mas eu queria falar uma coisa do TDAH que me chamou a atenção essa semana. Algumas semanas as pessoas vêm pedindo assim, Beth, deixa eu te perguntar, você pode me dar uma receita de Venvance? Me falaram que Venvance é bom, eu experimentei um comprimido. Falei, olha, não é assim que funciona. Meu Deus, se experimentou porque alguém já tá ali. Alguém já não deveria ter te passado. Então, a gente vê que as pessoas querem realmente uma pílula né, de resolver os seus problemas. Sim. Né? E nem sempre é assim. Na maior parte das vezes não é. Não é. Né? Senão seria também, chega aí, eu quero a pílula da felicidade, né? Da concentração, da isso ou daquilo. E é um conjunto, né, de fatores. Essa questão, né, do uso até recreativo de algumas medicações é alarmante. E tem períodos que é interessante, né? Eu trabalho com vestibulandos também. Então, a gente sabe que no mercado, infelizmente, tem momentos cíclicos, quando tem concursos vestibulares, que o uso aumenta. Olha só. E que daí quem realmente precisa... fica sem a medicação. Exatamente. Né? Então, é muito sério.
justamente nessa compreensão do olhar sistêmico, né? Não só do indivíduo, mas do impacto de tudo isso na família, no trabalho, na escola, na universidade, no sistema como um todo. E como se não houvessem efeitos colaterais desse remédio. Então, por exemplo, vamos pegar lá, né, a lisdexanfetamina, que é o Venvance, né? Ela vai ajudar o cara a aumentar o foco, ela vai ajudar o cara a estudar, ela vai ajudar muitas coisas. Mas ela pode fazer uma disforia absurda, aumentar a ansiedade, aumentar, embora seja para a impulsividade também, se esse cara não tem um TDAH com descontrole de impulso, vai aumentar o descontrole de impulso. Né? Então, assim, a gente sabe que... Ou vai surgir um descontrole de impulso que ele não tinha. Né? Então, a gente sabe que existem muitos riscos, né? Pode fazer um taquipsiquismo ali, né? Então, tá meio que um oba-oba, assim. Não é? E eu não sei, acho que a maior parte das pessoas não leem. Eu sou esquisita com isso, eu adoro ler a bula. A gente fala, não leia as bulas, ou leia as bulas, enfim. Mas em alguns casos é mesmo importante lembrar que existem, né, esses efeitos colaterais. Porque... Mas você sabe que como psiquiatra, a primeira coisa que a gente fala é não leia a bula. Né? Só confie, porque senão ninguém toma nada. Né? Você não toma uma aspirina, não, né? Você não lê toma. A bula também. Não toma, exatamente. Uma outra coisa em relação aos diagnósticos que você comentou, né, dessa historicamente também a gente tinha percebido nas crianças, né? Quando estavam na escola, qualquer coisinha, manda, né? Envia, vai pro psiquiatra, pro neuro, pra psicóloga, né? Então, tem uma leva aí de adolescentes, jovens adultos que receberam Ritalina, né? Na sua infância. Então isso também tem trazido alguns efeitos, né? Até dentro da universidade a gente percebe muito, até a postura, o posicionamento, como você estava trazendo, de às vezes como usar aquilo para tudo. Exatamente, então, uma banalização geral, isso. Né? Realmente, a hiperdiagnosticação na sociedade, ela banaliza o diagnóstico. Né? Então, essa banalização traz um monte de problemas. Em 1980, quando foi lançada a fluoxetina, né? E era o Prozac. Prozac foi uma febre. Até hoje é hiperprescrita, a fluoxetina é hiperprescrita, né? Pelos outros colegas, né? Que não psiquiatras e tal. E foi uma febre. Todo mundo queria fluoxetina. Depois, quando saiu o CID-10... né, tinha vindo a fase dos serotoninérgicos, que é a fluoxetina, depois veio todo o resto, né, paroxetina, escitalopram, né, veio primeiro escitalopram e tal, sertralina e todo o resto. O que aconteceu foi que foi criado no CID-10 o CID F31.8. O que é o F31.8? É transtorno afetivo bipolar produzido pelo uso de medicação serotoninérgica. Certo. Então, não existia. Assim, não é tanto medicação serotoninérgica, mas né, é transtorno afetivo bipolar produzido pelo uso de medicação. Olha só. Então, não existia esse 31.8. E teve que, né, ser incluído. Eu acho que daqui a pouco vai ter assim, algum tipo de transtorno de déficit de atenção criado, produzido pelo uso de Ritalina na infância. Alguma coisa assim. E o que eu acho um problemão da banalização de diagnósticos, vamos pegar. Então, lá tinha 10 crianças que foram medicadas numa sala de aula com a Ritalina. Dessas 10, 3 realmente precisavam. Ou vamos pensar, 5 precisavam da Ritalina. Outras 5 não precisavam. Só que essas outras 5 que não precisavam, o que elas vão espalhar, né, em relação a isso? O que elas vão propagandear? O que vai ser a propaganda em relação a isso? A propaganda vai ser, olha, meu filho foi para a escola e falaram que ele tinha TDAH e não tinha nada, e deram Ritalina e ele ficou mais agitado ainda. Quer dizer, isso vai sendo espalhado e aí eu me lembro de crianças que precisariam ter tomado a Ritalina. Falavam, não, agora tudo é Ritalina, também não vai tomar. Então, a banalização enviesa o direcionamento do diagnóstico. Então, todo mundo então quem não é também, né? Se todo mundo é alguma coisa, então se todo mundo tá vestindo preto aqui, quem tá de bege, não é bege, então, é preto também. Então, tipo assim, então o que a gente tem ali? A gente tem uma banalização, uma padronização diagnóstica que produz, a longo prazo, um grande problema. Então, eu acho que a gente... Né, eu dei esse exemplo do Prozac em 1980, né, em 82, que ele lançou, que foi um divisor de águas. Acho que, estarem atentos ao diagnóstico TDAH
é um divisor de águas nesse momento, né? Entender que o TDAH, ele aparece no adulto, ele é um transtorno de neurodesenvolvimento, mas que a gente tem diagnóstico em adulto, especialmente porque também não tiveram na infância, né? Sim, acho que... Desenvolver as suas defesas para conseguir subsistir com o diagnóstico, sem apresentar tantos sintomas. Então, eu acho que a gente tem um lado super legal, que é estarem atentos aos transtornos de neurodesenvolvimento. Sim. Mas tem um lado muito complicado, que é a banalização do diagnóstico, produzindo esse monte de adulto que quer um rótulo para, né, também... para ter uma escusa, né? Para ter uma desculpa, para ter, né, um escape ali também, né? Então, infelizmente. Né? E daí, falando do TDAH, eu tenho os transtornos do neurodesenvolvimento de forma geral, né? As pessoas talvez não saibam do que se trata, né? É bom trazer Acho que seria interessante sinalizar alguns exemplos, né? Então, que a gente tem ouvido falar tanto, digo a gente agora me colocando, né, no papel da população, né? O TEA, que o pessoal chama de autismo, o espectro autista, o TDAH, que muitas vezes eles falam, mas é TDAH, não é só TDA, isso e aquilo. Então, acho que seria interessante a gente contextualizar um pouquinho. Com certeza. Então, assim, vamos começar falando um pouquinho do TEA. O TEA foi pela mudança de categorização, né? Então, antes a gente tinha o autista. Vou te interromper aqui. Fica à vontade. Acho que é legal o pessoal... porque quando a gente fala das categorizações, você falou do CID-10, né? Nós temos até aqui, um DSM-5. Né? Eu ia falar dele agora. Então, são materiais que norteiam toda a prática mundial, né? Dos profissionais da área de saúde. Isso aí. Então, esse DSM-5, ele foi lançado em 2013, né? Em maio de 2013, foi lançado lá em São Francisco, né, no Congresso americano, né, que é pela APA, né, Associação de Psiquiatria Americana, que norteia tudo também, né? Então, o DSM é um pouquinho mais amplo, pega a Europa e tal, mas a APA está ali, né, encabeçando junto com o CAMAT no Canadá, né, que encabeçam os guidelines e tudo isso. E o DSM-5, ele veio com uma novidade em relação aos autismos. O que foi isso? A gente tinha a criança, né, diagnosticada com autismo, grave, moderado ou leve, com presença de alteração de fala ou não, né? Geralmente isso era com presença de alteração de fala, e com retardo mental ou não, né? Com prejuízo no desenvolvimento cognitivo ou não. E psicomotor também. E aí a gente tinha o Asperger, a síndrome de Asperger. Algumas pessoas chamam de Asperger, mas assim, no Brasil é mais Asperger mesmo. A síndrome de Asperger, o que era? Era o nosso TEA, né? Um pouquinho do nosso TEA. Que era esse autista, né? Essa criança que nasceu com autismo, mas que tinha altas habilidades associadas, ou superdotação, ou mesmo a genialidade associada. Né? E aí a gente a gente tinha essa pessoa que era muito estigmatizada também. E quem a gente tem assim, de exemplo público é o Sheldon, né? Do Big Bang Theory. Ele é clássico ali, Asperger, então todo gênio, todo esquisito e tal. E aí se descobriu que muitas pessoas, né? Então eles fizeram vários estudos para mudar a categorização do DSM, né? No DSM-5. E viram que muitas pessoas não eram diagnosticadas com TEA, né, não eram diagnosticadas com autismo, mas que tinham baixa cognição social. Né? O que é a baixa cognição social? Eu não percebo como eu devo me comportar para gerar um bem-estar no outro, né, no ambiente social. Né? Então, baseado nos neurônios espelhos, então as aves. As aves têm neurônios espelhos, todo mundo voa igual, né? Para elas virem juntas, voando lá do norte até o sul. Então, elas têm neurônios espelhos, os cardumes, são exemplos mais comuns de neurônios espelhos. Todas as espécies animais têm, e a gente tem também. Né? E se todo mundo está em pé numa sala, o natural é que você perceba que você deve ficar em pé. Uma pessoa com baixa cognição social, ela fala, eu vou sentar, estou a fim de sentar, e senta, né? Não interessa o que o grupo está sugerindo, né? Essa sugestão é não verbal, né? Então, essa pessoa com baixa cognição social,
que não consegue perceber, ler o que está acontecendo, ela tem alterações de neurônios espelhos, por isso é um transtorno, né, de neurodesenvolvimento. E ela também tem o que a gente fala que ela não tem, né, o que ela tem e não tem, ela não tem a teoria da mente. O que é a teoria, né? O que é a teoria da mente? Eu intuí o que é a tua teoria da mente. Por exemplo, então, estamos nós duas conversando aqui. Claro que eu não vou parar para pensar, né? Tudo, né? Então, assim, a gente vai ali, vai conversando, vai prolongando uma conversa, aquilo vai acontecendo de uma maneira muito tranquila. Uma pessoa com baixa cognição social, ela não consegue dizer o que eu vou falar, mas por que eu vou conversar? Como que eu mantenho uma conversa? Né? O que eu faço para manter uma conversa? Como é que eu sorrio? Como é que eu olho? Como é que eu, né? Onde que eu ponho as mãos? Né? Então, a pessoa com baixa... O que eu falo, né? O que eu não falo, né? Na parte até quando começam, né? Vou usar a palavra que aqui vem, mas as paqueras, né? Exatamente. Como que eu vou... Mas eu vou falar o quê? Como que eu vou... Né? Isso vem muito antes, mas nessa fase também fica bem forte. Imagina, uma paquera numa fase de adolescente é um super desafio para aquele adolescente. Você imagina para esse adolescente com baixa cognição social. Sim. Né? Para ele é quase impossível. E aí se percebeu que grande parte da população não era diagnosticada, mas tinha baixa cognição social. Então, foi uma ampliação da categorização dos autistas. Então, passou a ter o autista leve, né, que é o TEA, né? Já existiu o autismo leve, mas ele tinha que ter retardo mental ou alguma coisa assim, né? Ou era o Asperger, né? Então, passou a ter o TEA, que é uma categorização meio independente da cognição intelectual. Certo. Né? Focada na cognição social. Né? Isso é um ponto muito importante, porque as pessoas misturam tudo. Né? Nossa, se tem isso, tem uma dificuldade intelectual. Se tem aquilo, então superdotado, tem outras habilidades. Não, são coisas independentes que precisa ser feita uma leitura integrada, evidente. Exatamente. No entanto... uma coisa não necessariamente vem coladinha com a outra. Exatamente. Uma coisa interessante é que também a gente sabe que uma superdotação, uma genialidade e a própria altas habilidades, ela geralmente não é vantagem, né, no desenvolvimento, né, ao longo das fases da vida da pessoa. Ela pode ser uma grande desvantagem. Na maioria dos casos, lógico que a nossa amostragem é um pouco enviesada, mas a gente vê grandes desvantagens, né, nas altas habilidades, na superdotação, né? Sim. E muitas vezes se tem um diagnóstico associado do TEA, aí a gente tem mais desvantagem ainda, porque essa pessoa não tem uma cognição social adequada e natural, ela aprende a atuar, de repente ela está com uma depressão que ela não sabe o que fazer com aquilo, mas é porque ela aprendeu a atuar, daí tem um senso de não pertencimento muito grande, né? E aí é toda aquela coisa, né, que a gente pega um quadro depressivo, muitas vezes refratário a tratamentos mais comuns, né? Então acaba sendo um quadro depressivo que você fala, é fácil de tratar, e vai, tem refratariedade, tem então, né, uma linha de medicação, uma outra, pensa em bipolaridade, pensa em tudo e não consegue tratar. Por quê? Porque aí a gente vai ver, tem ali TEA, né, essa baixa cognição social. Né? Sim, e daí, né, tem as outras estratégias que a gente vai contar daqui a pouco, que são complementares. Interessante isso que você comentou também, porque as mídias colocam, né, as pessoas que têm altas habilidades, superdotação, né? Tipo, como se fosse um mundo lindo. E daí tem um livro que chama Superdotação, Problema ou Solução? Né? Porque muitas vezes... esquecem, né? Não mostram esse lado que também é disfuncional em alguns âmbitos. Exatamente. A superdotação geralmente é mais um problema, assim, né? Essa criança vai ter que ser vista, olhada e cuidada de uma maneira especial. Então, ela já tem, vamos dizer assim, uma das pernas mais compridas, né? Então, né, na cognição intelectual dela, uma perna mais comprida. A chance dela mancar é grande. Se ela tiver uma perna mais curta na cognição social, ela pode mancar muito na vida. Né? Então, tarefas de vida que seriam naturais, por exemplo, escolha do parceiro, né? Ou namorar na fase de adolescência é um desafio muito grande. Né? Aí fica sendo motivo, assim, de grande sofrimento mesmo, né? Sim, e voltando, então, também, né, para um transtorno do neurodesenvolvimento, que é o TDAH. Agora, nosso querido TDAH. Nosso querido TDAH, que agora, né, não gosto de usar essa palavra, mas é isso mesmo, que tá na moda. E ele é querido porque, assim, finalmente o TDAH tá sendo reconhecido, e isso é bom. Ele existe, não é uma pessoa que é preguiçosa, não é uma pessoa que vive no mundo da lua, né, não é uma pessoa
que gosta de se atrasar. Não, ele existe, né? O TDAH, eu falo que vai ter, eu acho que daqui a pouco, né, nas próximas edições, ou do DSM, ou na próxima edição do CID, eu acho que vai mudar de nome. Eu acho que vai ser qualquer outro nome. O TDAH hoje já não comporta o que eles entendem da síndrome, né? Então, o que a gente tem? E daí, o nome também fica muito reducionista, né? Até a gente explicar, é TDAH, mas ele não tem problema de atenção, mas é TDAH. Mas ele não era agitado, mas é TDAH. Assim, sim! E essa coisa de tentar explicar o que é essa hiperatividade mental no adulto, né? Porque o TDAH, vamos pensar assim, quando nasceu, né? Classicamente era transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. Então, era aquela criança que não consegue aprender porque ou estava extremamente agitada e por isso não tinha atenção, né? Na época era assim que se pensava. Ou não tinha atenção, porque não tinha atenção mesmo. Não tinha atenção focada, não tinha atenção, né? A tenacidade, na atenção não acontecia. Alternada, concentrada, isso também, dividida, né? tudo, não é nosso foco aqui, mas existem vários tipos. Porque assim, se a gente pegar só a atenção, né? A gente vai estudar só a atenção. Foi ótimo você ter trazido isso. É o universo, né? Então, vamos lá. Atenção dividida, alternada, voluntária, né? Atenção tenaz, atenção vigil. É um universo para estudar só a atenção, só a função mental atenção. Então, dentro da própria atenção, a gente tem várias subdivisões da atenção. Sim. Além disso, a gente tem que lembrar que a atenção, ela vem pela captação, né? Por captação de informações através dos 5 sentidos. Então, além disso, a gente pode ter uma alteração de qualquer um dos 5 sentidos, do processamento desses 5 sentidos. Nossa! Então, processamento, vamos dizer assim, um transtorno de PAC, processamento auditivo central. Gente, isso... TDAH. As pessoas nunca nem ouviram falar disso, né? Exatamente. Então, quando a gente vem para um diagnóstico diferente, será que é, será que não é? A gente tem que olhar para tudo isso. Exatamente. E aí as pessoas falam, não, mas olha, ele foi no médico, ele tá escutando bem. Mas é além do escutar bem, não é só... né? Então, a gente escuta com os ouvidos, mas a gente processa com o cérebro. A gente vê com os olhos, mas a gente faz o processamento visual com o cérebro. Sim. Então, todos os processamentos dos nossos sentidos podem, sim, estar comprometidos num TDAH. Ou todos, ou um deles, né? Então, né? Então, desatento mais para questões auditivas, desatento mais para questões visuais, desatento mais para... né, sei lá, tipo assim, às vezes, né... para aquilo que não tem interesse, né? Para aquilo que não tá nem aí. Tá nem aí, daquilo que adora vai pro hiperfoco. Exatamente. Não, mas ele consegue ficar horas e horas jogando videogame. Então não é. Não é simples exatamente. assim. Sabe que eu tenho uma teoria, eu acho, isso a gente teria que estudar, né? Mas eu acho que as crianças, na época que se estimulava, né? A punição na criança através da agressão física, né? Então, a criança levava a chinelada, né? Como que era o chinelo de tijolo, né? Havaiana de tijolo, a havaiana de pau, né? Tudo aquilo. Na época que existia esse estímulo, eu acredito que as crianças que mais apanhavam eram os TDAHs. Porque a criança demora para aprender, ela não aprende, ela aprende de uma maneira especial. Sim. Não adianta a mãe falar 10 vezes, ela não aprendeu, ela não captou a informação, Sim. ela não processou a informação. Você imagina, se hoje uma mãe e um pai têm dificuldade para entender isso, imagina 40 anos atrás, 50 anos atrás. Então, ela não captou a informação, ela não entendeu a informação e ela não consolidou. A memória muitas vezes não funciona bem. Não é só a atenção que não funciona bem, é a memória, todo o processo cognitivo ali. Sim. E aí, além disso, daí, em determinado momento, essa criança resolvia fazer uma coisa e ela fazia. E daí fala, mas quando quer, faz. Então, por isso que a gente bate para querer. Eu já ouvi isso, né? Apesar que atendo de 3 décadas para cá, mas as 5 décadas, deveria 5, 6 décadas, essa era a mentalidade. Essa criança faz quando ela quer. Não entendia que tinha um hiperfoco além disso. Né? Então, existiam superpoderes, né? Eu falo, é a criança que tem 3 braços e uma perna, né? Se a gente fosse fazer uma comparação. Ela não vai participar de uma corrida como as outras crianças participam. Porém, se ela tiver que fazer malabarismo, ela está na vantagem. Sim. Né? Então, é a criança, muitas vezes, que o fácil é difícil, o difícil é fácil. Sim. Né? E, às vezes, se essa criança tem uma dispraxia ainda, o que é dispraxia? É a criança que não tem uma boa coordenação motora.
né? Então, a criança vai ter uma letra horrorosa, é a criança que derruba tudo, que quebra tudo, que os pais falam, não presta atenção, não tem nem aí, joga tudo. Joga já porque não tem uma boa coordenação, né? A interocepção daquela criança não é boa, né? Percepção de espaço não é boa, percepção de tempo não é boa. Aí, quando eu tô falando tudo isso, parece, nossa, a criança, né, é um vegetal. Não, não é. É que algumas circuitarias compensam e outras estão deficitárias. Então, a criança vai ter dons absurdos em determinadas áreas também, né? Eu sei que a gente está falando TDAH, não estamos falando dos Asperger, ou daqueles, né, que tinham, né, muita sabedoria de um lado e, né, acabava tendo um retardo do outro, mas a gente sabe que essa criança ela varia no seu desempenho de função executiva. Sim. E é isso que é muito difícil explicar, né? Que a função executiva dessa criança pode ser must. Preservadíssima, né? Exatamente. Preservada e às vezes muito acima da média. E para outras tarefas, a função executiva pode ser muito baixa. Sim. Né? Então, por exemplo, mas a mãe chamou para enxugar a louça, a criança enxugou a louça bem devagar. Mas para jogar o videogame, tá jogando super rápido. Por quê? Porque o videogame, a coordenação motora que se pede é uma, para enxugar a louça é outra, né? Sim. E, né? Então, aí tem tudo isso, psicomotricidade fina, psicomotricidade média, né? Todas essas questões, psicomotricidade grossa, todas essas questões. E aí, quando a gente vai fazer uma investigação no paciente adulto, né? Me fala uma coisa, você sabe quantos anos você andou, você falou, que a gente está tentando entender esse neurodesenvolvimento. Sim. Eu acho tão engraçado, você fala, não, deu tudo certo, deu tudo certo, minha infância foi uma criança normal. Uma criança normal fala com 1 ano e 2 meses, com 1 ano e 5 anos, né? Então, o que é uma criança normal, né? Então, assim, o TDAH, ele tá recebendo, sim, essa atenção, né? E eu acho muito interessante a gente também conseguir falar um pouco dessa hiperatividade, que na infância ela é psicomotora. Sim. Né? Na infância é aquela criança que não tem parada. Sim. Virou adolescência, essa hiperatividade vai ser o quê? Mental. Então, é um monte de pensamento, né? Que algumas vezes se confunde até mesmo com o toque, por causa né? Alguns pensamentos parecem obsessivos, alguns pensamentos parecem intrusivos, então é aquele monte de pensamento. E que a pessoa nem sabe, nem sonha que pode ter um TDAH. E o último, né, elemento muito importante do TDAH, que eu acho que faz toda a diferença, é que no TDAH a gente tem um aumento muito grande da impulsividade e do descontrole de impulso. Sim. E aí, essa criança apanhava mesmo. Sim, porque, né? Ela fazia manha, né? Então, assim, a gente tem um outro transtorno que chama o TOD, que é transtorno positivo desafiador. A gente não vai falar dele hoje para não misturar muitas coisas. Mas o TDAH, às vezes, parece um TOD, né? Porque a criança tem um descontrole de impulsos. Sim. Ela está extremamente irritada e ela não sabe por quê. Né? E aí, então fica, né, na época da Havaiana lá de pau, acho que a coisa ia meio, né, na questão mais bruta, assim. Sim. Eu acho que muitas crianças... Pelo medo, né? Pelo medo, exatamente, pelo medo. Eu acho que muitas crianças, com certeza, foram prejudicadas ali no desenvolvimento da sua cognição, mas era o que tinha para a época e tudo bem, né? Mas hoje, então, a gente está tendo essa iluminação sobre o TDAH. Sim. É muito comum, e você vai concordar comigo, Rafa, que toda vez que a gente tem uma hiperdiagnosticação, a gente tem uma banalização, a gente também tem muito estudo a respeito do assunto. Sim. Então, hoje a gente sabe que a gente tem muito estudo a respeito do TDAH, né, suas diferentes formas, suas diferentes apresentações. Né? Eu acho que vai mudar a categorização, o TDAH não comporta mais, né, tudo que lhe cabe. Né? Sim. Né? Acho que ele vai ter que fazer assim como o espectro, né? Exatamente. Então, veio o TEA do espectro. Então, aquilo que... Vai ter que categorizar também. E eu acho que, assim, o descontrole de impulsos e a impulsividade no TDAH, eu acho que elas marcam demais a vida da pessoa. Muito. Né? Então, são decisões que a pessoa toma que você fala, você está brincando comigo. Um adulto, às vezes pai de família, ou uma mulher adulta, mãe de família. Coloquei as crianças no carro e vim de Porto Alegre aqui para chegar em 12 horas. Você está brincando comigo. Né? Por que você fez isso? Porque... Então, assim, não existe uma razão, uma decisão impulsiva, né? Peguei as crianças, fui morar no Rio Grande do Sul, resolvi separar, e vai ser isso mesmo. Então, assim, coisas que não existe um pensamento mais aprofundado em relação às consequências. Isso. Inclusive, às vezes mistura, né? As pessoas misturam ou não olham com mais cautela a questão da compulsão.
que daí entra num outro espectro. Alimentar, bebida, né? A questão das compras isso, exatamente. Né? E que às vezes, não, eu sou compulsiva. Mas peraí, vamos entender isso de forma cuidadosa, cautelosa. Será que tem a ver com essa questão, né? Uma disfunção do impulso? Né? Com certeza, porque tanto a impulsividade, tipo, né? Então, tanto a impulsividade, quanto o descontrole de impulso, quanto a compulsão, elas são fenômenos, né? Sintomas da função mental volição, né? Que é a vontade. Né? O que é a volição? É o volare, né? O nosso querer, como a gente vai mexer no volante da nossa vida. Sim. Né? Então, o que a gente tem? A gente tem, às vezes, um descaso nessa questão da volição dentro do TDAH. E eu acho que é o sintoma mais terrível. Né? Por quê? Porque foi uma criança que não aprendeu com facilidade, tá bom. Ou aprendia muito, porque isso é outra coisa. Todo mundo, tem TDAH. Mas foi mal na escola? Não foi. Excluir. Pelo amor de Deus. Não tem nada a ver alhos com bugalhos. É bem isso. Porque, assim, não entende que a criança, às vezes, tem um hiperfoco na escola. Então, ela vai muito bem na escola. Às vezes, vai acima da média na escola. Né? Mas o problema dela vai ser a desatenção em outras áreas da vida. Ou, às vezes, não tem a desatenção. Tem só a hiperatividade. Ou, às vezes, não tem nem desatenção, nem hiperatividade, mas tem a impulsividade. Sim. Né? E aí, com essa impulsividade também, né, as outras questões voltadas à volição, né, por exemplo, as compulsões, aí, às vezes, recebe um diagnóstico de transtorno de personalidade. Né? Aí fechou a confusão. Meu Deus do céu. Aí fechou a confusão. Mas a gente vê muito isso na vida adulta, né? Então, assim, os pacientes recebendo diagnósticos que nunca tiveram, do TDAH, mas esse diagnóstico até, né, de uma maneira muito séria. Eu fico feliz com isso, com esse foco em cima do TDAH, né, essa atenção em cima do TDAH. Porque esse foco está fazendo com que a gente consiga suspeitar mais do TDAH no adulto, em caminho para fazer uma neurotestagem. Sim. Então, no começo, vamos pensar 5 anos atrás, quando, né, o TDAH no adulto veio ao foco da ciência e tudo, já existe há muito tempo sobre isso, a gente já trata há muito tempo, mas que veio essa onda toda de tratamento, a gente pedia muito, sempre falava, dá uma olhada se tem TDAH, e às vezes me assustava, porque vinha na neurotestagem, olha, TDAH, não desatento, não hiperativo, mas uma impulsividade muito grande, que compromete toda a vida daquela pessoa. Toda, né? E é impressionante como... daí aqui eu contando para vocês, né, que eu fiz a minha avaliação psiquiatra, né, com psiquiatra, a avaliação neuropsicológica, né, as consultas todas, e eu só fui descobrir no meu diagnóstico de TDAH em 2019. Por quê? Porque ali eu tive novos desafios profissionais que eu vi que eu tava... memória, tava falhando, questão de localização, eu sempre tive muita dificuldade a questão espacial, então aquilo ali também tava piorando. E quando veio, fez muito sentido. Muito sentido. Desde que a minha geração é uma geração que não tinha, né, esse olhar da escola e da família, acesso à informação. Então, por isso que a gente tem visto também muitos adultos. Né? Então, os adultos só agora, exatamente. Só agora, né? E não é porque agora, isso é bem importante também, né? Que as pessoas saibam que não é porque agora apareceu. Não, sempre esses existiu. Que são do neurodesenvolvimento, vem lá no pacote, né? Sempre existiu. Então, por isso que a gente precisa fazer esse resgate, essa investigação cuidadosa da infância, né? E muitas vezes, realmente buscar dados e perguntar para os familiares, porque... Não, a gente fala, não, foi tudo bem. E aí vieram coisas do tipo... na escola, minha mãe foi chamada uma vez porque eu ia muito ao banheiro. Porque queriam que levassem para um médico para ver se eu não tava com algum problema na bexiga. Mas era por quê? Porque eu tinha tédio de ficar na sala. Entendeu? Então, eles anotavam lá, então eu ia, cada aula eu ia. De repente, no final da semana, eles viram que toda aula essa menina sai. Tá com algum problema. Então, assim, e na época fizeram toda uma investigação. Nunca imaginaram que pudesse estar relacionado, né? Com o TDAH e outras coisas, né, do tipo. E vamos falar então sobre os tratamentos? Vamos, o que dá, o que não dá? Mais, assim, eu acho muito legal você estar trazendo isso, Rafa. Até porque tem esse estigma, assim, né?
né? Se tem TDAH, não vai, né? Ó, o sucesso teu, né? Como profissional. Na carreira, né? Na carreira. Fala um pouquinho mais disso. Muito, muito legal, né? Gostoso poder falar sobre isso. Então, como que foi? Eu vim também de uma geração que eu apanhava. De chinelo, né? Então, o que acontecia? Eu era disciplinada pelo medo. Né? Nós sabemos hoje em dia que isso tem um monte de efeito colateral, né? Não é um modelo adequado, recomendado de forma alguma, mas eu vim desse contexto. Então, eu tentava me comportar, porque realmente é um esforço. Para quem tem agitação, né? É realmente um esforço de tentar se comportar. Então, eu sempre fui muito dedicada e eu nunca tive prejuízos cognitivos com notas, nunca fiquei de recuperação. E você não tinha hiperfoco na escola? Não tinha. Não tinha. Eu tinha muita facilidade nas atividades sociais. Daí vem uma outra característica que é comum acontecer, né? Eu sempre fui muito desastrada. Então daí vinha a coisa, é desatenta. Mas o meu muito mais de uma agitação que faz com que eu não perceba algumas coisas no entorno, não de, né? E daí falha a atenção, óbvio, né? Então, eu descobri depois, fazendo um resgate de coisas que poderiam estar relacionadas, eu fui expulsa do taekwondo. Então, eu tinha que ter toda uma disciplina no taekwondo, um comportamento e não sei o quê. E eu não aguentava, eu chegava lá no negócio, eu queria ficar, sei lá, piroteando. Dando umas voltas correndo. Então, você vê, coisas que a gente nunca juntaram as peças, né? E hoje eu vou juntando as peças, né? Então, às vezes, minha mãe pedia, vai buscar alguma coisa ali na frutaria, né? Eu morava no interior. Eu lembro muito, assim, claramente, de uma vez que eu fui buscar ovos. E eu peguei, tava distraída mesmo, tropecei e caí em cima dos ovos. Mas não consegue prestar atenção, né? Então estragou todos os ovos. Coisas assim bizarras, do tipo, tá andando, cair num bueiro, porque não viu o bueiro, sabe? Então, assim, são coisas durante a vida aleatórias, mas que quando você começa a juntar as peças, né, faz muito sentido. Mas agora que você abriu o coração, então vou abrir o meu também. Não, olha só, você sabe que eu também tenho diagnóstico TDAH, eu já tive o diagnóstico, né, bem antes, assim, só que eu tinha hiperfoco na escola, então, assim, eu era, assim, sempre fui super, super mega bem, vim do interior, daí estudei a vida inteira no interior, escola pública, e vim fazer o terceirão aqui, passei na medicina federal, primeiro, único vestibular, meu pai jamais ia pagar uma faculdade paga, então eu tinha um super hiperfoco, né? O meu veio depois na faculdade. Que legal. Pra psicologia. Não, nossa, eu amava estar estudando, gosto até hoje, mas eu gostava de ser aluna, tá na mesma. E aí, o que aconteceu? Mas eu era muito desastrada, mas muito, aliás, sou ainda, né? Então, aí o que a gente, e muito desatenta em termos visuais, assim, né? Aí teve um ano que eu sofri vários acidentes de carro, graças a Deus tem a carteira, Deus sempre me protegeu de coisas maiores, assim. Aí eu falei, não, tem alguma coisa muito errada, assim. Aí fui ver a questão, né, da visão e tudo. Até aí dos meus interesses por visão, porque eu não tenho nenhum grande problema na visão, né? Eu acho que astigmatismo e tal. Mas o processamento visual é clássico do TDAH. Vê, mas não enxerga, assim, né? Então, assim, aí tô medicadinha, né? Então tá tudo bem. Mas, assim, aquelas questões vinculadas a uma baixa percepção da passagem do tempo acontece, né? E aí é essa questão toda, né? Então, a gente vê a dimensão do TDAH e a importância de tratar, né? Então, o que a gente fez? Na época, eu comecei a fazer crochê que minha avó ensinou e ajudou na psicomotricidade fina. Que legal. Comecei a fazer balé, ajudou na psicomotricidade né, maior. E aí, a gente foi, né? Então, um pouco desastrada, mas vai, né? Você vai vivendo. Vai se visitando. Vai acontecendo. Mas, por exemplo, na questão da direção, né? Eu sei todas, né? Passei lá, sei lá, 30 anos atrás, tudo certinho. Mas é essa coisa de muita desatenção no trânsito. E foi aí que eu descobri o TDAH, desatento de processamento visual. Olha só. E que não acontece numa sala de aula, por quê? Porque é auditivo. Sim. Né? Então, por exemplo, aqui a gente estava fazendo podcast, que é videocast, podcast, né? Quem quiser assiste, quem quiser ouve.
Mas isso, algumas pessoas vão gostar mais de ouvir, outras vão gostar mais de ver junto, né? Por quê? Porque depende do processamento, como a pessoa lida com aquilo. E então, assim, eu também tenho meu testemunho de TDAH aí, por isso que ele é o queridinho, né? Tá, gente. Mais uma coincidência. Mais né? uma coincidência. E daí, como você perguntou, né? Na escola não foi, mas na faculdade foi. E depois que eu descobri, eu percebi, fez sentido o quanto que eu me engajava e o que eu construí nos 5 anos do curso de psicologia. Que foi completamente fora da curva. Foi completamente fora da curva. Porque tudo que aparecia, eu ia. E uma energia e uma coisa, né? Pra estar estudando, interagindo, fazendo estágio, assim por diante. Então, foi uma construção ali que quando, daí tem muito a ver com o que eu faço, né? Quando você descobre aquilo que faz sentido, pelo menos naquele momento, porque nós sabemos que durante a vida isso vai mudar, natural que mude, você consegue ter um desempenho, né? Na média ou ainda acima da média, que é uma preocupação, né? As pessoas falam, nossa, mas então nunca... Não! Tem inúmeros casos, relatos e depoimentos a respeito disso, né? Com certeza, com certeza. Agora, falando do tratamento mesmo, Rafa, o que a gente tem hoje? Então, a gente tem o tratamento, né? A grande maioria, né? Vamos dizer assim, 95% ou mais, ele tem uma indicação medicamentosa, que é o que a gente tem. E a gente pode fazer o tratamento também com a estimulação magnética transcraniana. Que eu quero ouvir essa parte, que é o que a gente quase nunca escuta. Então, a indicação, ela tem que ser neuroeletroquímica, né? Então, hoje a gente usa a farmacêutica, né? Então, a farmacêutica, ela age na parte química, molecular. E, né, então, isso é muito comum, né? Existem faculdades de farmácia e, enfim, completa todo o tratamento na saúde. Mas a gente tem hoje a eletrocêutica, que está nascendo. Quer dizer, está nascendo, já tem uns 30 anos, pelo menos, ou mais. Mas na questão, utilizando energia magnética, que se transforma em energia elétrica, bem recente, né? Depois dos anos 2000, que passou a ser usada terapeuticamente. E por que a gente indica a estimulação magnética para alguns casos que a gente fala, ó, a estimulação vai te ajudar mais do que a medicação, em alguns casos? Primeiro, quando a pessoa já tem toda aquela desmoralização crônica e ela tem um diagnóstico de depressão, né? Então, vem para nós com um diagnóstico de depressão. Sim. Quando a gente vai ver, por que essa depressão é refratária? Porque a base não é só um transtorno depressivo comum. Nós temos uma base de um transtorno de neurodesenvolvimento. Um TDAH ali que vem complicando a vida dessa pessoa. Sim. E aí, quando a gente vai ver, você falou uma coisa muito interessante. Você falou, eu fui criada pelo medo, né? A gente pode ser criada pela autoridade ou pelo poder, né? O poder está ligado ao medo, né? E hoje a gente sabe que o medo, né? A criação baseada no medo, né? Com predominância no medo, ela pode desenvolver um TAG, que é transtorno de ansiedade generalizada. Sim. E é muito comum a gente ver uma pessoa com TDAH de base tendo desenvolvido um TAG, transtorno de ansiedade generalizada. Por que essa pessoa desenvolve um TAG? Porque é assim, ó, você está atrasada, corre, ela está sempre tendo que se sentir muito aquém daquilo que está sendo pedido, né? Porque a gente não falou uma coisa aqui, mas é importante colocar. A pessoa com TDAH, ela é extremamente criativa, né? Tem uma amplitude mental que é né, fantástica. Ela passeia, né? Ela consegue soluções que outras pessoas não conseguem, tudo isso. Mas o que a gente tem nesse desenvolvimento do TAG, né, do transtorno de ansiedade generalizada, faz com que a gente fique com cobertor muito curto para tratar com medicação. Então, se a gente tratar com psicoestimulante esse TDAH, vai aumentar o TAG, vai aumentar a ansiedade. Se eu tratar a ansiedade, aumenta o TDAH, porque a pessoa fica zen, ela fica desatenta e tal. Então, a estimulação magnética, né, ela né, tem várias indicações. Hoje a gente faz, né, hoje a gente vê na literatura, né, cerebelar para reduzir impulsividade. Tem protocolos, né? Diferentes. Isso é muito interessante. Exatamente, para os diferentes transtornos. Então, a estimulação, ela é estimulação magnética transcraniana, porque passa a energia magnética pelo crânio e, né,
pela física, se torna um vetor elétrico, e é esse vetor elétrico que vai fazer o estímulo elétrico nas diferentes áreas que precisam ser estimuladas ou inibidas, né? Pode ser um estímulo inibitório ou um estímulo excitatório. Então, por exemplo, a gente hoje sabe que um protocolo muito legal para impulsividade é o protocolo cerebelar. Né? Então, que no protocolo cerebelar há uma redução de impulsividade, inclusive com redução de muitos riscos, né? A pessoa impulsiva às vezes também perde muito dinheiro, ou sofre acidente, ou, né, ou toma decisões. Riscos, né? Corre Porque riscos. A impulsividade gera muitos riscos. Sem ser calculado. Exatamente, né? sem ser calculado. Então, a impulsividade hoje tem sido tratada ao redor do mundo com a estimulação magnética cerebelar. Né? Então, a gente vê isso, né, com muito, né, tem muitos artigos. Eu estava lendo um último da Nature, que eles trazem essa possibilidade do tratamento, por exemplo, da ideação suicida, né, diminuição de risco na ideação suicida através do estímulo cerebelar. Então, a gente vê muita coisa. E quando essa pessoa tem, né, o TDAH, um TAG no meio do caminho que foi desenvolvido, que às vezes ela nem sabe, e evoluiu pelo sofrimento crônico para um quadro depressivo, a gente fica com um cobertor muito curto mesmo. Então, a estimulação, por exemplo, atingindo a questão do TAG, aí a gente consegue fazer o psicoestimulante. Sim. Ou a estimulação, né, sendo feita, que a gente fala no F4, né, excitatório, porque o F4 é sempre inibitório, o F4 excitatório a gente usa muito para o TDAH, aumenta a tensão. Então, a gente consegue fazer, oferecer para essa pessoa uma redução de um sintoma, melhora de outros sintomas, então, assim, sem ter que ficar, nossa, hoje eu estou ansioso, não, hoje eu estou desatento, não, então, né, porque assim, realmente o típico cobertor curto ali regulatório. Mesmo. Doutora Ivete, eu estava pensando aqui, nessa questão que você estava sinalizando dos fármacos, né, e é uma nova metodologia, é um novo recurso, né, não sei tecnicamente qual que é o nome, como que vocês nomeiam. No entanto, pensando no caso das gestantes, que tem inúmeras restrições em relação a alguns medicamentos, pode, não pode, que outros tipos de demandas de populações específicas, de repente idosos, como é que é isso? Essa pergunta é bem legal, Rafa, porque assim, a gestante, ela não pode tomar um monte de fármacos. Não é? Ela não pode tomar, quando eu falei um monte, parece que ela não pode tomar um monte, ela tem vários fármacos que ela não pode tomar. Dentro da psiquiatria, a grande maioria dos fármacos são categoria D, ou seja, proibido na gestação, mas a grande maioria. Sim. Né? A gente tem alguns que são categoria C e alguns categoria B, mas a grande maioria é proibido na gestação. Né? O D é quando você ainda faz faz uma ponderação do risco-benefício para a gestante. Então, o que a gente tem? A estimulação passa a ser uma alternativa fantástica na gravidez, porque essa pessoa faz a estimulação e o bebê não está recebendo nenhum efeito colateral da medicação. Nenhum resíduo ali. Nenhum resíduo. Então, assim, existem serviços que eles meio que se especializaram, né, ao redor do mundo, na gestação. E a gente também tem na amamentação, né, na lactante. Na lactante é muito interessante, porque é como uma depressão pós-parto, e aí algumas mulheres não querem abrir mão de poder amamentar, né? E daí não pode tomar as medicações. Nossa, então, daria só o dia disso, né? De conversar exatamente, gestação pós-parto. Então, a gestação, a lactante, né? Então, a gestante, a lactante, né? Então, também o idoso, né? Que geralmente está associado à polifarmácia. Então, esse idoso, às vezes, já toma uma medicação para o estômago, para a artrite, para a artrose, para a próstata. E aí, a gente faz um antidepressivo e é a mesma coisa que nada. Por quê? Porque a gente não tem uma boa metabolização dessa medicação. Sim. Então, o idoso também é uma indicação interessante, né? E outra população especial, que você falou de populações específicas, são as crianças, né? Então, no Brasil, não é autorizado pela Anvisa para fazer em crianças, né? Mas o CAMAT, né, em Toronto, no Canadá, eles têm, inclusive, um centro de tratamento de estimulação para crianças. Olha, então pode ir a partir de qual idade aqui no Brasil? Aqui no Brasil, a partir dos 12 anos. Tá. Né? Então, criança mesmo, uma criança que, né, a gente está num crescimento cerebral super importante, né, desenvolvimento cerebral, né, antes da primeira poda, antes da segunda poda, desculpa. Então, assim, o que a gente teria? Seria uma fase fantástica, mas no Brasil não
não é ainda liberado, né? Tá, e quem pode fazer? Médicos? Médicos e fisioterapeutas. Certo, que tem a formação, a capacitação. Né, a partir da capacitação. A gente tem também outros profissionais da saúde, desde que seja função delegada, né? Ou seja, um médico responsável, supervisionando, responsável técnico. esteja ali, né? Esteja presente no ambiente. Então, mas em princípio é médico e fisioterapeutas. No Brasil, né? Estamos falando do nosso cenário. Nosso cenário. E a gente tem também algumas questões vinculadas ainda ao desconhecimento muito grande da estimulação magnética. Né? Total, então, eu fui conhecer esse ano. E eu que sou da área da... Né? E acadêmica, tudo, né? Então, a gente vê que é um desconhecimento ainda muito grande, mesmo quem trabalha com saúde, porque, veja, a estimulação, ela tem sido usada na área de reabilitação de uma maneira, assim, fantástica, crucial a resposta com estimulação. Então, pós-AVC, né, outras patologias que a gente tem uma degeneração neural, né, ou perdas, por exemplo, né, perdas visuais, né, então cegueira cortical, para a reabilitação visual tem sido assim uma resposta também muito, muito interessante, assim, com ganhos muito significativos. Então, pacientes que, por exemplo, né, um caso que a gente teve, um paciente que tem uma leucomalácia periventricular, que foi devido a uma hemorragia pós-parto, ele tem seus 25 anos agora, então, desde então, ele estava com 20/200, né, de visão, ou seja, baixa visão, né, ele tem menos que 20% da visão. Pós-estimulação, ele ficou com 20/70. Olha. Daí, esse moço pôde tirar a carteira de motorista, quer dizer, passou uma vida, né? Então, a gente vê o ganho que ele teve, então a gente vê que o estímulo cortical, ele produz muita diferença, né? Então, algumas pessoas, já ouvi de colegas falar, mas isso não funciona, isso não adianta. E é claro, quanto mais a gente tiver desinformação a respeito, mais tempo essa terapêutica vai ficar no âmbito de para poucas pessoas, porque aí, né, acaba sendo ainda um tratamento um pouco mais oneroso, um pouco acessível, mas eu acredito que a informação vai trazer muito esclarecimento, quebra de estigmas, quebra de mito, né? Então, e acesso para as pessoas que nem sabem que existe, consequentemente, acesso para aqueles que estão necessitando. Outra coisa que eu fiquei pensando, às vezes as pessoas falam, mas é choque, dói, como é que é, né? Como é que é? E confundir com o ECT, né? Eletroconvulsoterapia. Então, assim, o fato de ser magnética, né? Então, ser energia magnética a primeira a acontecer, a bobina produzir esse campo magnético e atravessar o crânio com a energia magnética, então é zero dor. Para não dizer zero dor, assim, o paciente tem um pouquinho de dor na primeira, segunda sessão, alguns pacientes. E essa dor é tão baixinha que ele nem toma nenhum remédio, nem reclama nada. Então, a partir de então, é zero dor. E aí, a gente tem a criação, a partir do campo magnético, do vetor elétrico. Então, não sente um choquinho, mas escuta um choquinho. Então, o barulhinho. É o barulhinho que, né, faz parte ali, né, da máquina, enfim, tem o capacitor, né? E daí a gente tem ali toda essa produção de onda magnética e o vetor elétrico. E não dói, é indolor. A gente, por muito tempo, teve muito medo que produzisse um efeito colateral que era muito temido, era as epilepsias, né, crises convulsivas, né, melhor dizendo, pós a sessão ou durante a sessão. Então, hoje sabe-se que não acontece, era um evento extremamente raro, né? Então, a gente desviava da área motora, morria de medo da área motora e tal. E hoje a gente está tratando, né? A estimulação trata crises convulsivas. Então, olha só! E hoje a gente faz, por exemplo, a Parkinson, né? Outra doença que eu acabei não citando, mas o estímulo é em área motora. Então, e não tem perigo nenhum. Então, assim, a gente vê que muitas coisas, elas estavam muito numa área muito de mito. Tanto que até 2 anos atrás, a gente pedia, antes de começar, a gente pedia um eletroencefalograma para a pessoa, para ter certeza que ela não tinha ali num foco, né, epileptogênico, que fosse, né, ter algum problema. Hoje a gente nem pede mais. E eles, né, eu tive no INS o ano passado, ninguém pede mais, acabou, é passado isso, né? Então a gente vê que é um tratamento com perspectivas fantásticas, assim. E aí a gente né, foca, né, hoje o foco maior é psiquiatria, né? Por razões óbvias. E porque a gente precisa muito na psiquiatria, né, de outras ferramentas terapêuticas, né, além das medicações, além da psicoterapia.
Então, a psiquiatria acaba sendo o nosso foco total ali. E como que funciona? Vamos supor, de repente estou aqui escutando essas duas e tô percebendo que pode ser que eu tenha alguma coisa ou não, e pode ser que ou de repente estou gestante, amamentando, já tenho um diagnóstico, mas estou sem medicação e pode ser uma possibilidade, enfim. Como que funciona? Não, já acho que é bem importante também a gente falar assim, como que funciona de um primeiro passo para ter acesso a isso, e que também não é uma vez só, né? Que dá a impressão, às vezes, que a pessoa vem aqui uma vez, duas, uma sessão, tchau. Não é milagre, né? Não é milagre, é uma ferramenta muito boa, mas ainda não é milagre. Então, o tratamento, geralmente ele varia ali entre 40, 60, 80 sessões, dependendo do caso. E a gente tem uma fase de indução. Essa fase de indução são sessões de segunda a sexta, geralmente por 4 semanas, 6 semanas ou 8 semanas. Nessas sessões, é muito importante que sejam de segunda a sexta, porque nós estamos mudando um padrão de funcionamento de determinada via neurocerebral. Essa mudança de comportamento, ela vai ocorrer como? Né? Mudança de trajeto, enfim, né? Trajeto é muito bem, mas há uma mudança geral de neurocircuitarias. E como que acontece essa mudança? Acontece porque a estimulação com o vetor elétrico, ela estimula o BDNF, que é o fator, né, neurotrófico cerebral, ou seja, vai produzir melhora na performance de células neuronais, né, então dos neurônios, especialmente as células que estavam apoptóticas. O que é célula apoptótica? O que neurônio é apoptótico? É o neurônio aposentado, né? Porque o cérebro é muito exigente, não trabalhou bem, ele aposenta o neurônio. Então, esses neurônios têm um despertar e neurocircuitarias que elas estavam adormecidas, elas são estimuladas, né? Então, o que a gente tem? A gente tem na gestante, né, ou na lactante, geralmente ela vai ter que pensar num pacote ali de 40 sessões. 20 sessões para indução, que é essa que eu falei de segunda a sexta, e 20 sessões para manutenção. A indução, eu altero essas vias, eu mudo um padrão. Certo. Na manutenção, eu mantenho a alteração que a gente conseguiu. Então, a gente tem uma consolidação daquilo que foi conquistado durante a indução. A manutenção ela é muito importante para não ter recidiva, né? Então, alguns pacientes antes vinham, eu quero fazer só indução, daí já estou melhor, né? E daí largava o tratamento, e aí a gente tem uma recidiva dos sintomas, recidiva do quadro. Então, isso tem muitos estudos mostrando que a manutenção é crucial para a consolidação do que foi conquistado durante a indução. Eu quero só dar um exemplo bem rapidinho, que eu acho muito significativo. Um exemplo que o Mário, né, que faz as sessões, ele dá. Ele fala assim, é como se fosse a gente está criando uma trilha. Você passa uma vez, 2, 3, 4, 5, tem uma hora que você não precisa passar logo para a trilha estar ali. Mas de vez em quando você tem que passar ali na trilha, porque senão ela vai fechar de novo, né? Sim. A grama, né, ou o mato vai crescer ali de novo. Então é assim em termos de neurocircuitaria. Então a gente tem uma fase de indução e uma fase de manutenção. E a sessão dura em torno de 20 a 30 minutos. Certo. Outra coisa que eu fiquei pensando, né, que quando nós falamos dos aspectos, né, mais subjetivos, né, na psiquiatria, na psicologia, na neuro, enfim, acho que fica claro se a gente pensar num exemplo da atividade física, né? Você tá lá estimulando, se de repente pronto, cheguei. Tem consequência, né? E assim por diante. Igual perda de peso. Perdeu peso. Quantas vezes a gente escuta e sabe que a manutenção é fundamental. Né? Então, concretiza, né? A gente chama, Rafa, essa fase de manutenção, a gente chama inclusive de desmame. Por quê? Porque o paciente vem estando acostumado a receber estimulação quase todos os dias, exceto sábado e domingo. Alguns precisam sábado e domingo também, e aí a gente, né, operacionaliza para que eles tenham sábado e domingo. Mas daí, eles entram lá 3 vezes por semana, né? Que o desmame é 3 vezes por semana, 4 semanas. 2 vezes por semana, 4 semanas. E assim vai, né? Alguns mais, outros menos, né? Varia de caso a caso. E o que a gente tem é que, nesse desmame, às vezes o paciente fala, olha, então eu fiz 3 vezes por semana, sábado, domingo eu não estava bem. Então, talvez eu precise fazer. Ou, fiz segunda, quarta e eu senti uma falta na terça. Então, às vezes a gente insiste um pouco, às vezes a gente volta no processo de desmame, ou às vezes ele passou para 2 vezes por semana, ele sente essa diferença, ou 1 vez por semana e ele sente essa diferença. Então, é um desmame, né? Então, é o corpo acostumando a não receber aquele estímulo,
mas manter um padrão de funcionamento, né? O cérebro se acostumando a isso, né? Tá. E como que funciona, então? Né? Acho que, de repente, quem tiver interesse para saber para onde vai, como faz, como não faz. Então, a Neuromood, né, ela é acoplada, né, à ICF, que é ao meu consultório, e aí o paciente marca a consulta, marca uma avaliação, então essa avaliação é bem importante, mesmo que tenha o encaminhamento do médico. Porque, como eu falei, às vezes o colega, né, vê um aspecto, eu preciso ver outro, porque eu que montou o protocolo para aquela pessoa. E outra coisa importante é que esse protocolo, ele é individualizado e a gente acompanha dia a dia. Então, talvez algum dia a gente aumente um pouquinho, vai ajustando dia a dia. Então, para realizar, né, para a gente poder montar esse protocolo, produzir o protocolo específico para a pessoa, ela passa por uma avaliação comigo, aí a gente monta o protocolo, então o protocolo são o número de sessões e outras variáveis, né? Por exemplo, a frequência, o número de trens, o espaço entre os trens, tudo isso faz toda a diferença, né? Se é excitatório, se é inibitório. Então, aí a gente faz o protocolo, o alvo, né, que a gente vai estimular ou inibir, né? Se é área tegumentar ventral, né? Se a gente quer chegar até lá, por exemplo, num caso de um dependente químico, ou se a gente quer só lobo frontal, ou se a gente... Então, varia bastante. O que a gente tem é que esse paciente passa por mim e aí a gente já consegue fazer o agendamento das sessões pela Neuromood. Então, hoje está mais simples, porque a gente não pede exames antes. Às vezes, esse paciente já acompanha com algum psiquiatra, às vezes não, né? Às vezes já acompanha com neuro, em caso de reabilitação, às vezes não. Mas ele vem depois, né? A gente vai, acompanha, mostra o tempo que vai ser o tratamento, e na sequência ele volta para esse colega, ou às vezes durante o tratamento ele também está sendo assistido por esse colega. Mas em princípio começa com a marcação de uma consulta. Acho que era essa a tua pergunta. Assim. Né? Por onde que por vai? Onde começa, como que mesmo. faz? Isso é importante também, porque às vezes a pessoa até cria o vínculo, né? Profissional, psiquiatra, neuro, psicólogo, e o paciente, o cliente, cada um chama de... às vezes a pessoa fala, mas eu vou lá agora. Não, acontece em paralelo muitas vezes, né? Exatamente. Então não é uma coisa, pronto, isso não deu certo ou não funcionou. Não, é mais um recurso aí. Exatamente. Às vezes a pessoa, ela responde com medicação 40%. Aí responde mais 40% com a estimulação. Nós estamos falando de 80% sem sintomas. Isso é muito bom, né? Essa pessoa volta a ser funcional, né? Exatamente. Muito bom. Vamos deixar os contatos aqui para quem quiser também entrar, né? Ligar, mandar o WhatsApp e assim por diante. Obrigada, doutora Ivete. Amei. Que venham outras conversas, né? Com certeza, né? Vamos torcer para termos outras. Exatamente.